Fala pessoal, professor Saulo Formiga, professor de Geografia aqui da sua plataforma Gonçalves Dias, em nome do nosso governo do estado do Maranhão, em nome da nossa Secretaria de Estado da Educação, eu e outras tantas pessoas aqui nesse projeto, mais um ano do cursinho preparatório para o Enem e para o EMA, para o PAS. Então você que está aí de olho na nossa tela, que está estudando, fazendo seu dever de casa, sem dúvida, quer mudar a sua vida. Então a universidade, sem dúvida, é um grande momento para que isso aconteça. Então, ó, primeira coisa, hein? Muita atenção, pause esse vídeo na hora que você precisar, mas não esquece de baixar o material, tá? Tá aqui, ó, no link, aqui na descrição deste vídeo, tá? Respondam as questões e sempre revisem, após a sua resolução, aquelas que vocês erraram, para que a gente possa partir para o próximo vídeo sem nenhuma pendência, tá bom? Combinado? Então, vem comigo, que a gente vai tentar aqui mandar sempre as melhores questões, dos melhores temas, aqueles temas mais relevantes para você que vai fazer tanto o Enem quanto ao EMA. Então, vamos começar? Sem firulas, vamos para a primeira questão. Gente, eu trouxe a primeira questão para vocês de um tema que eu tenho um carinho muito grande. Por quê? Primeiro, porque dentro da geografia é um tema muito importante para nós, sobretudo que moramos nas cidades, urbanização. É uma das maiores transformações sociais do século XX e, claro, trazendo para o século XXI, o século que nós vivemos, as transformações são ainda mais profundas. Eu posso dizer, inclusive, que a urbanização vem desacelerando. Fato. Até porque hoje boa parte da população mundial já está na cidade. O próprio processo do êxodo rural, da industrialização, da mecanização do campo, como você bem sabe, já contribuiu para que isso acontecesse. No Brasil, a gente chega ali mais ou menos próximo dos 88% da população brasileira vivendo nas cidades. É claro que há muitas mudanças nas últimas décadas. Você que está estudando para o Enem tem que estar de olho na divulgação dos resultados do Censo 2022, tá? É uma dica que eu já estou dando aqui de ouro para você. Anota aí no ladinho do teu material. Ler sobre o Censo 2022. Os números que o Censo está trazendo para a gente estão revelando um novo Brasil, um Brasil que está passando por mudanças profundas e que, sem dúvida, na próxima década vai se revelar de uma maneira completamente diferente, ok? Mas bem, falar de urbanização é falar não só da cidade, mas do processo de construção da cidade. Vamos ler a questão? O Maceiro, ele começa com um texto, tá? Normalmente trazido da literatura, às vezes da literatura portuguesa no sentido mais clássico da coisa, para poder fazer com que haja o enquadramento do cenário. Então, muita atenção nessa leitura e você que está acompanhando já vai lendo e grifando aquelas partes que você julgue extremamente importantes, tá? Então, veja, o Maceiro, a mulher e 4 filhos, dormindo numa tapera de 4 paredes de caixão, coberta de zinco. A água do mangue, na maré cheia, ia dentro de casa. Os maruins, de noite, escalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali, atrás dos petiscos. Perto da rua, lavavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo. Ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. Você já sabe que ele está falando da capital do Pernambuco. Recife é uma das cidades que possui uma dinâmica urbana extremamente enlaçada com os mangues. É conhecida como a Veneza brasileira, exatamente por conta da quantidade de canais que são ocupados pelos mangues. Veja, já tenho aqui o meu cenário. E, evidentemente, ele traz a relação entre o ambiente natural e o ambiente humanizado, né? Tanto que ele mostra que as pessoas ocupam o mangue e disputam esse mangue com certos tipos de espécies, como os urubus. Isso me lembra, inclusive, uma banda, inclusive, do Recife, do Pernambuco, chamada Mangue Tal, Chico Sainz e Mangue Tal. Desculpa, Chico Sainz e Nação Zumbi, que cantavam uma música chamada Mangue Tal. O Chico Sainz era um ativista social, político, e ele é extremamente defensor das políticas urbanísticas da cidade. Então ele defendia exatamente as condições dignas de vida. Então o termo da música Mangue Tal, ele faz uma referência exatamente a isso, a cidade do mangue. Exatamente porque eu tinha uma grande quantidade de pessoas habitando regiões que não eram dignas, que não estavam em condições de serem ocupadas e em termos ambientais nem deveriam ser.
né? Que é exatamente o que ele traz aqui, uma situação precária, né? Por exemplo, você fala de maruim, que são mosquitos, tipos específicos de mosquitos. Você fala dos urubus buscando alimento nesses mangues, o que mostra que esses mangues estavam sendo lançados, nesses mangues estavam sendo lançados materiais que não deveriam ser, e assim vai. Olha só, mas vamos saber o que a questão quer, porque ela trouxe todo aquele cenário, mas eu tenho que entender que o comando da questão é que vai ditar as regras. Então ela diz o seguinte, ó, a aglomeração urbana, que foi o do texto, representada, resulta em, olha só, a aglomeração urbana, aquela narrativa, resulta em, letra A, conservação do meio rural. Primeiro que você está falando de uma ocupação dos mangues dentro das cidades. Então eu já excluo aqui o meio rural, tá? Já que é um reflexo da cidade. B, crescimento da vegetação ciliar. Esse crescimento da vegetação ciliar, na verdade, foi obstruído pela ocupação humana, lembra? Está falando lá das casas, das pessoas, dos curtumes. Então, nesse caso, ele não está defendendo a expansão da mata. Ele está falando exatamente o contrário. Se a gente for levar em consideração o pós-texto, ele está falando da ocupação humana dos manguezais. Então, a tendência é que haja ainda mais desmatamento. C, interferência do espaço geográfico. Bem, quando eu falo de espaço geográfico, eu tenho que entender o conceito. Então, eu queria que você atentasse aqui para mim. Vamos lá. Vou falar aqui de 3 conceitos básicos para vocês. Primeiro, paisagem. Anota aí do ladinho. Paisagem significa tudo aquilo que eu vejo, ok? Então vocês estão olhando para a tela, estão me vendo a TV, provavelmente aqui uma parte do nosso estúdio. Então esse recorte do teu olhar é uma paisagem. Paisagem é tudo aquilo que a gente vê. Claro que aquilo que eu vejo eu consigo descrever. E a partir do momento que eu analiso o que eu estou descrevendo, e o porquê daquilo que eu vejo, eu consigo criar, portanto, uma contextualização. Quando eu levo em consideração o processo histórico que transforma a paisagem, esse contexto é consolidado. Então, paisagem é aquilo que eu vejo. Aquilo que eu vejo está em um lugar. O lugar é o local onde a paisagem se manifesta, onde ela é construída, onde ela é animada. Só que o lugar, ele sempre vem com uma relação de pertencimento. Então, se eu ocupo uma paisagem, aquela paisagem pode ser o meu lugar, desde que eu tenha uma identidade com aquele espaço. Espaço, no sentido geral, o espaço físico, ok? Quando eu falo em espaço geográfico, eu vou falar do conceito mais amplo de todos. O lugar é maior do que a paisagem, mas o espaço geográfico é maior do que o lugar. O espaço geográfico é a paisagem natural, ou que um dia foi natural, acrescentado o homem. Quando eu acrescento o homem ao espaço natural, esse espaço deixa de sê-lo e passa a ser o que nós chamamos de espaço cultural ou espaço natural humanizado, a segunda natureza. À medida do momento em que, à medida que o homem, na verdade, vai evoluindo, ele vai construindo conhecimentos, técnicas e ferramentas que dão habilidade para ele construir e reconstruir o espaço de outra maneira. Significa dizer que a gente cria necessidades diferentes de tempos em tempos. E com isso a gente vai transformando a maneira de construir o espaço. Entendeu? Então, se você olhar para a sua cidade, você que está em Açailândia, você que está de Imperatriz, você que está em São Paulo, se você viu a sua cidade evoluir, o seu bairro evoluir, você viu que as modificações foram sendo criadas a partir do momento que a gente sente essa necessidade. É uma família que teve uma reforma na sua casa e ampliou essa casa, agora a casa é de 2 pavimentos. Ou a prefeitura que asfaltou a via que antes não era pavimentada, né? Ou o sistema de iluminação pública que não chegava até a tua rua e agora chega. Essas transformações físicas, elas vêm exatamente a partir desses processos revolucionários. Então, o que o texto trouxe para a gente foi exatamente a relação entre o ambiente e o homem. E à medida que o homem, por necessidade, ocupa o ambiente, ele o transforma. Então ele estava falando da dinâmica social dentro da construção do espaço geográfico, ok? Então a letra C, interferência do espaço geográfico, responde muito bem o ensaio que o texto trouxe. Na letra D ele fala de equilíbrio do ambiente das cidades. Evidentemente, vocês perceberam ao ler o texto que não havia equilíbrio algum, né? Pessoas vivendo em condições precárias, urubus
ciscando sobre a lama do mangue, procurando o alimento que tinha em abundância. Então veja que nesse caso equilíbrio não é uma palavra que cabe muito bem na frase. E letra E, controle da proliferação dos animais. Essa palavra controle automaticamente faz a mesma relação que essa palavra equilíbrio, né? Não existem no nosso texto. Portanto, a letra C é a resposta dessa questão. E aí, mandou bem? Você tem que ter ciência que o que a gente vai fazer aqui é responder questões. Então, baixe o material antes de assistir o vídeo, é a dica que eu dou para vocês. E aí vai anotando do ladinho tudo aquilo que a gente fala que você julga importante e tudo aquilo que vai te ajudar a esclarecer as dúvidas que essa questão trouxe para você. Tudo bem? Então, nesse caso, urbanização e espaço geográfico estão juntos nessa questão, que é a questão do Enem. Tudo bem? Vamos para a próxima? Segunda questão, também uma questão com um texto que é bem clássico na prova de humanas do Enem. Texto 1. Com uma população de 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, principalmente da etnia uigur, Xinjiang é uma região estratégica para a China. Faz fronteira com 8 países, é uma artéria crucial do megaprojeto de infraestrutura chinês, chamado de Cinturão e Rota, e tem as maiores reservas nacionais de carvão e gás natural. Você sabe que a China consome muito carvão na busca pela energia, até porque é um país que cresce em capacidade de produção fervorosamente, inclusive coloca em risco o poder norte-americano dentro da cadeia produtiva. Você já deve ter ouvido falar sobre a guerra comercial que existe entre Estados Unidos e China. Pois bem, anota aí, porque esse é um tema que a gente vai falar lá na frente, tá? De antemão, já dá uma leitura em várias reportagens sobre este tema, porque é um tema que tem grande potencial de vir na prova deste ano. Continuando o texto, ele diz o seguinte, ó, agora texto 2. O primeiro fala da importância daquela província, tá aqui, ó. Faz fronteira com 8 países, então comercialmente é um entreposto, e é uma artéria crucial no megaprojeto de estrutura chinês. Cinturão e rota. A China precisa ter esse tipo de correlação, precisa ter também um processo de transporte muito bem enviesado, exatamente para poder gerar movimento. Quanto mais movimento, mais comércio, e quanto mais comércio, mais recursos. Já o segundo texto pode mudar um pouquinho essa ótica, olha só. Dentre as províncias da região oeste, Xinjiang se destaca ao receber mais de 1,7 milhão de imigrantes entre 2000 e 2010. O principal motivo desse fluxo migratório é que o governo fornece subsídios à população visando aumentar a proporção de chineses da etnia Han em relação à população local de etnia turca e muçulmana. Percebam, gente, olha a dica. No primeiro texto, ele já mostra que eu tenho aqui 25 milhões de habitantes, cerca de 60% de minorias muçulmanas, ok? Minorias muçulmanas. Eu tenho muçulmanos e um território chinês. Para a China isso não é interessante, porque os muçulmanos não fazem parte originalmente desse espaço político. Quanto mais muçulmanos, mais pessoas diferentes. Então, olha que eu coloquei as aspas, tá? Mais pessoas diferentes. E para a China, politicamente falando, isso pode colocar em xeque a sua segurança nacional, a sua soberania nacional. Então, bem aqui eu já estou te dando uma dica de como ler geopoliticamente os dois textos. Ele está deixando claro que o governo está dando subsídio, olha só, subsídio. Significa que ele está dando o quê? Ajuda. Ele está com um programa que dá subterfúgios, fundamentos, para que os chineses ocupem uma região que possui também outras etnias que não a chinesa, tá? Nesse caso, a turca e a muçulmana. Aí ele vem para o comando da questão. A política demográfica para a província mencionada nos textos é parte da seguinte ação estratégica do governo chinês. Como dica, o ideal é que você leia primeiro esse comando, para depois ir para o texto. Porque aí, ó, quando tu lê o comando, tu já sabe especificamente o que você vai ter que tirar do texto para responder a questão. Então, como dica, se isso valer de alguma coisa para você, é bom a gente entender que cada um tem a sua estratégia, que cada um tem a sua capacidade e habilidades. Então,
Se isso servir para você, use e abuse. Leia o comando da questão primeiro e aí depois vá para o texto, tá? Senão, muitos de vocês acabam perdendo tempo lendo o texto, lendo o comando e depois voltando no texto para procurar de uma forma mais focada. Então, bem aí, você já ganha alguns segundos. Letra A. O governo chinês quer promover a ocupação rural. B. Favorecer a liberdade religiosa. C. Descentralizar a gestão pública. D. Incentivar a pluralidade cultural. E E. Assegurar a integridade territorial. O que foi que eu falei? Fecha em mim aqui, Leandro. Olha só, olha só. Bota essa carinha gordinha na tua tela, porque essa parte bem aqui é uma parte que eu simplesmente adoro, gente. Geopolítica está em tudo. Você viu geopolítica nas narrativas das reportagens sobre a guerra da Ucrânia e da Rússia, com certeza. Você viu que tinha reportagens que deixavam claro que a Ucrânia era uma vítima e outras, de repente, mudavam essa narrativa e já colocavam a Ucrânia como uma vilã. Pois é, na geopolítica a gente precisa ouvir muito essa narrativa e analisar com muita criticidade. Não existem mocinhos e bandidos. Todo mundo é um pouco mocinho e um pouco bandido. Então é esse desequilíbrio que vai fazer qual é o papel, que vai demonstrar quais são os papéis. Então muito cuidado nessas leituras, tá? Você viu que no texto a gente já fez uma análise logo direta, né? O governo chinês estava subsidiando, dando ajuda para que chineses migrassem para um território que também possuía turcos e muçulmanos. Então a China claramente quer fazer o quê? Um aumento da ocupação chinesa nesse território chinês para diluir a participação turca e muçulmana. Percebem? Nesse caso, ele quer tornar-se dominante politicamente, para que desta maneira ele garanta, ele legitime a ocupação territorial do lugar. É como se ele dissesse assim, ó, somos muitos nesse espaço geográfico, então somos os dominantes. Esse espaço é nosso. Então, uma forma de simplesmente buscar assegurar a integridade territorial. Eu pergunto a você, se eles permitissem que a maioria muçulmana ocupasse aquele território, o que tu acha que iria acontecer, hein? Pensa comigo. Se a China não tivesse interesse nessa província e, com isso, poucos chineses ocupassem aquela região, e aos poucos, ao longo das décadas, mais muçulmanos migrassem para aquela área. Eu estou falando de muçulmano especificamente porque a questão traz, tá? Poderia ser qualquer outra etnia diferente do povo chinês. Você percebe que havia aí, portanto, identidades sociais distintas. E aí, aos poucos, essa nova etnia dominante poderia requerer o território para si. Lembra que território, ele sempre traz um conceito de poder. Então, nesse caso, a China quer garantir este poder sobre esse espaço. Ela quer tornar esse espaço da província seu território. E com isso, a letra E, portanto, é a nossa resposta, ok? Promover a ocupação rural, claro que não, até porque nesse caso não é uma ocupação rural, estou falando de uma província, inclusive, bem desenvolvida. B. Favorecer a liberdade religiosa, a questão não toca em nada que fale especificamente de religião. C. Descentralizar a gestão pública. Se ele está direcionando o povo para aquela área, na verdade não é uma descentralização, né? É uma política pública integral, íntegra, extremamente centralizada. E letra D, incentivar a pluralidade cultural. Para a China não é interessante incentivar essa pluralidade, porque isso pode quebrar a segurança que ela precisa. Portanto, letra E dessa nossa segunda questão, tá? Tema muito importante, anota aí do ladinho. Esse tema aqui ele é muito recorrente no que nós chamamos de territorialidade. Você sabe o que é isso? Territorialidade. Eu vou falar devagarzinho para ajudar a minha amiga que está aqui no meu cantinho, aqui ajudando, o cantinho da terra, ó. O cantinho da tela, Leandro, olha só. Já passando para vocês aí que precisam desse apoio, para que vocês participem junto com a gente. É isso aí, todo mundo junto, ninguém solta a mão de ninguém, como diz o nosso grande secretário. Ok? Perfeito? Essa territorialidade significa o seguinte: eu pego o espaço, eu imprimo uma identidade sobre aquele espaço, então aquele espaço começa a adotar um ritmo cultural. Quem vai ditar esse ritmo cultural, quem vai animar esse espaço, é o dono dele. Ok?
Então isso nós chamamos de territorialidade, significa transformar um espaço em um território. Qual é a diferença entre espaço e território? Território, existe o exercício do poder. Quando você compra uma casa, você tem um título de propriedade. A casa é sua, você é dono da casa, você pinta da cor que você quiser. Você faz a reforma e faz o desenho do jeito que você quiser, porque você é o proprietário. Ou seja, você tem autoridade para isso. Agora, veja só, se outra pessoa de fora vem e começa a intrometer-se na reforma, começa a alterar a cor da pintura da sua casa, você vai permitir? Acho que não, né? Pois é, aí isso vai gerar o quê? Um atrito, tá? Um atrito geopolítico. Normalmente, quando você fala do choque de identidades, como o caso árabe-israelense, Israel e o mundo árabe, em particular a região ali da faixa de Gaza, a região ali da Cisjordânia, a região de Jerusalém. Ali há uma disputa de territórios que é secular, que remonta exatamente o processo de ocupação territorial lá dos primórdios, numa idade antes de Cristo, só para você ter uma ideia. Então é claro que ali tem religião, ali tem identidade cultural, ali tem processos históricos como colonialismo, imperialismo, e claro que tudo isso junto trouxe aquele caldeirão fervoroso, né? Caldeirão fervente, que sempre traz alguns tipos de conflitos. É uma zona de tensão muito clássica nas provas, tá? Então bote aí no seu radar, tá? O conflito árabe-israelense também entra nesse QG, ok? Bem, eu vou ficando por aqui, eu te aguardo no próximo vídeo, mas antes não esquece, hein? Responde os exercícios desse material, anota as dúvidas, porque essas dúvidas, sem dúvida, vão te fazer ter o sucesso necessário, mas tem que fazer o papel da forma como deve, ok? Te vejo no próximo vídeo, beijo grande, tchau!